Olá, empreendedor, olá, empreendedora, mais um conteúdo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre os segredos para você se tornar um líder de destaque. Um líder, você que está pensando aí em alavancar sua carreira, você que é empreendedor, é essencial você estar aqui com a gente entendendo como se transformar em um líder de destaque. Fica com a gente até o final que eu vou te dar várias dicas e isso vai criar para você um plano de ação para você já poder implementar o quanto antes aí o desenvolvimento da sua liderança. Olha só, essa é uma dica que eu sempre comento aqui, ela é crucial. Ela é a base para você construir sua liderança. Você precisa colocar nos seus hábitos que você precisa fazer o básico com alta eficiência. Liderar passa por isso. Se você não tiver essa questão e a próxima que eu vou falar, você não vai conseguir construir uma liderança de fato de destaque. Então você precisa pensar sempre no básico. O básico é o dia a dia, é a forma de fazer mais simples ali dentro do teu cenário. E você precisa fazer isso com muita eficiência. Caso contrário, você vai ter muita dificuldade. E aí não existe esse lance de pulo do gato, a ferramenta da NASA, o segredo que ninguém te conta, aquela carta na manga. Isso não funciona, não tem fórmula mágica. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que botar a mão na massa para que isso aconteça. Você vai ter que exercitar tudo isso para que de fato tudo aconteça, tá bom? Nada disso existe. Saia desse cenário, esse mundo fértil na sua cabeça que você acredita que as histórias são felizes. É muito trabalho, é muito esforço para a gente poder ter resultados. Eu tenho mais de 27 anos de experiência e eu não me lembro de nenhum desses dias ter tido vida fácil. É muito esforço, é determinação, é persistência, muita disciplina para que as coisas aconteçam. Então as histórias, elas funcionam bem lá no cinema, lá nas histórias infantis, mas no dia a dia é muito trabalho. Então o fato é que precisamos fazer as coisas que precisam ser feitas e às vezes a gente fica negligenciando isso. Você não assume o papel de liderança e para assumir o papel de liderança você vai precisar de muita coragem, porque tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser desenvolvida. E principalmente você como líder precisa entender isso, que você está num momento de construção, de criar um líder, né, de destaque. E aqui vem um primeiro ponto que é essencial na sua liderança. Você precisa dar o exemplo. Se você não der o exemplo, se você falar uma coisa e fazer outra, a sua liderança ela já nasce ruim, ela já nasce sem credibilidade e aí você passa a não ter uma liderança. As pessoas vão enxergar isso muito rapidamente. E aí você vai ter muita dificuldade de construir os outros pilares que a gente vai te apresentar daqui a pouco. Então se acostume a dar o exemplo o tempo todo. Aí você não precisa se preocupar. Sabe aquele cenário assim que você está dentro de casa sozinho e você pratica aquilo que você fala? É isso que eu estou te falando. Porque muitas vezes a gente fala uma coisa no público e dentro de casa dá aquela relaxada, não faz. Não, você não pode fazer isso. Na minha opinião, você tem que praticar o tempo todo. Porque daí você não fica preocupado em fazer com gente presente e quando, né, as pessoas não estão presentes, você acaba deixando de lado. Não, faça o tempo todo. Faça o tempo todo. Faça isso ser uma rotina do seu dia a dia. Faça isso ser um hábito do seu dia a dia. E aqui agora, quando você estabelece essas duas questões aqui que eu te falei como base, daí você vai construir os principais pilares de uma liderança de destaque. O primeiro deles é você pensar fora da caixa. O que significa isso? Não é que precisa ficar trazendo inovação o tempo todo, mas é trazer coisas diferentes, é trazer soluções diferentes para os mesmos problemas. É você acrescentar valor para a equipe. E aqui vai um ponto fundamental que, na minha opinião, é extremamente importante. É você ser um facilitador, ouvir mais as pessoas, entender o que as pessoas precisam para você poder entregar esse pensar fora. Quando você ouve, você entende o que precisa e você entrega o que precisa como um verdadeiro facilitador, tá bom? O segundo ponto aí vem essa questão da empatia, você se colocar no lugar do outro, entender como que o outro funciona, como que o outro percebe, como que o outro sente, como que o teu colaborador age diante de situações mais críticas e você poder ajudar eles nesse crescimento, desenvolvendo eles para que eles se tornem pessoas cada vez melhores. Então esse é um outro ponto fundamental dentro das questões de liderança, é você entender o próximo. E aí você vai fazer o quê? Você vai se aproximar tanto desse time que você vai ter o respeito desse time e não imposição de chefia, onde você impõe a sua chefia, impõe o seu cargo muitas vezes. Não, é você ouvir essas pessoas, é você se pôr no lugar dessas pessoas. É principalmente aqui eu diria que é estar próximo do time, como realmente precisa ter
e, como eu defini anteriormente, como de fato um facilitador, onde você acelera os resultados através da sua equipe. Quando isso acontece, você gera confiança e você pode delegar, você pode passar, né, as instruções para as pessoas e elas vão conseguir realizar. Obviamente que aqui tem que ter um processo de delegação e não de delargação. Olha, faça aí e depois eu venho aqui e cobro. Né? Não, vamos fazer junto inicialmente, agora tá legal, agora você pode caminhar sozinho. Isso é delegar. E aí você vai monitorando, e você vai criando esse canal onde você é o facilitador, na dificuldade estou aqui à disposição, e você vai criando cada vez cenários melhores. E aí dentro desse processo é muito importante você utilizar essa ferramenta, que é feedback. É você mostrar o que você está pensando para as pessoas. Simples assim. É você dizer diretamente para a pessoa o que você está pensando com relação à atitude que ela teve ou à ação que ela está fazendo. E aí dentro desses momentos eu preciso usar isso de forma imediata. Não dá para passar um mês e depois eu dar o feedback. O feedback é instantâneo. Ele é no momento, muitas vezes, que aconteceu. E tanto o feedback positivo quanto o feedback para oportunidades dentro do contexto que aconteceu. Para oportunidades você tem que falar de forma particular. Para alimentar ali aquela questão do positivo, pode ser coletivo, para melhorar ali a autoestima das pessoas, do time que seja. Tá bom? Então, importantíssima a prática do feedback. E aí, para mim aqui, esse é o grande indicador de que você está sendo um bom líder. Além daqueles primeiros que eu comentei, né, que é fazer o básico e também dar o exemplo, para mim esse aqui é extremamente importante, que é quantos líderes você já formou. Então você precisa ter dentro do seu dia a dia essa orientação para você formar novos líderes. Quantos líderes você já desenvolveu? Quantos líderes estão preparados para assumir o seu posto, assumir a sua posição, para assumir as suas tarefas? Se você está seguindo essa sequência aqui, vai desembocar obviamente nisso daqui, tá bom? Onde é formação de novos líderes, para você poder dar outros saltos, para você poder fazer outras coisas dentro do seu contexto, para você poder desenvolver novos negócios, você precisa ter a formação de novos líderes. Eu coloco isso aqui como determinante para uma liderança de destaque. Eu sempre questiono as pessoas quantas lideranças você já formou. Então, se você gostou desse conteúdo, você compartilha com as pessoas, você traz aí pessoas para entender toda essa nossa proposta aqui. E eu te pergunto aí, qual desses pontos aqui você acha que é o maior desafio para você? Então faça uma reflexão, se você quiser, você comenta aqui com a gente nos nossos comentários e a gente vai te trazer respostas diante dos seus comentários. E se você quiser mais a fundo, venha fazer um diagnóstico com a gente inteiramente gratuito. 30 minutinhos aqui, eu vou te fazer algumas perguntas e entender quais são suas necessidades, eu vou te trazer algumas respostas para você e a gente pode se aprofundar mais nisso depois. Tá bom? Ponto crucial é você não saber o que, eu já te mostrei o que precisa ser feito. Agora você precisa criar o como, porque muitas vezes isso é individual, como que você vai agir lá no seu dia a dia, como que você vai criar um plano e ação para você poder se transformar de fato num líder de destaque. E aqui o mais importante é o porquê. Por que você vai fazer isso? Por que você quer se transformar num líder de destaque? Para você fazer a sua empresa crescer, para você poder galgar cenários maiores, para você poder ser promovido, não importa, você tem que achar um porquê. Tá bom? E aí quando você tem um porquê, você vai criar um como, depois o que fica automaticamente. Isso tudo está dentro da nossa metodologia Auxílio de Empreender, onde a gente coloca aqui diversos cenários, diversas propostas, a gente entende o cliente, a gente gosta muito de ajudar o cliente, pegando na mão e levando ele para o ponto B. Então se você quer algo muito próximo da gente, inclusive se você quiser fazer o diagnóstico aqui com a gente, está inteiramente gratuito, 30 minutos, é só mandar uma mensagem que a gente vai entrar em contato com você e fazer o agendamento. Finalizando aqui sempre aquela questão do plano e ação, que a gente gosta bastante. Você vai avaliar todos esses pontos, vai verificar onde está ali necessitando desenvolvimento, vai dizer o que precisa ser feito, como você vai fazer e por que você vai fazer. E aí você já tem um plano e ação. E eu sei que pode gerar muita dificuldade, muitas dúvidas, e você manda mensagem para a gente poder interagir, inclusive para a gente poder fazer um diagnóstico gratuito com você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha para a gente, aproveita e compartilha esse conteúdo para outras pessoas, para que ele chegue, né, a essas pessoas que precisam melhorar, e você vai estar ajudando, com certeza, muito mais essas pessoas do que a gente, mas vai estar ajudando a gente também, e é isso que a gente quer de você. Queria agradecer mais uma vez, fique com Deus, muito obrigado e até a próxima!